Olá pessoas, aqui é a Amanda e esse é o canal Entre as Páginas. Bom, hoje eu vim fazer uma resenha de um livro que eu li há pouco tempo. Eu comprei ele há pouco tempo, então ele tá no book haul ou no unboxing que eu fiz há pouco tempo. E é um livro incrível, de verdade. Ele não tava nas minhas metas, mas eu tava muito curiosa pra ler ele. Que é O Tatuador de Auschwitz. Eu não sei se fala assim o nome do livro, então me perdoem, porque essas coisas em alemão até é meio complicado. Quem escreveu foi a Heather Morris e ela é uma jornalista, eu acho, se não me engano, pelo que eu li depois dos agradecimentos. Que ela contou a história de um casal que se conheceu no campo de concentração. Então é uma coisa bem impactante porque mostra muito mais do que apenas o campo, mostra o que uma pessoa é capaz de fazer quando ela quer proteger quem ela ama. Bom, o livro conta a história do Leili, que eu não sei se assim se pronuncia também, então me perdoem, e da Gita, que é o casal em questão. O Leili, ele é o tatuador do campo de concentração onde ele foi parar, na Polônia. E o que ele fazia? Ele tatuava os números que as pessoas tinham no antebraço, onde identificava cada uma delas dentro do campo. Então, era mais ou menos isso daqui que ele fazia. Então, aqui inclusive são os números dele e dela na capa do livro, que eles sempre tiveram tatuado a vida inteira. Quando ele aceitou o trabalho, ele achou que não ia ser uma coisa tão ruim, mas ele precisava sobreviver lá e ele sabia que para ele sobreviver ele tinha que ter alguma importância. Se ele não fizesse nada, ele ia ser considerado inútil no campo e ele poderia ser morto rapidamente. Aí ele aceitou esse trabalho de ser tatuador que o senhor propôs para ele porque ele estava morrendo lá dentro e ele precisava de alguma coisa para fazer, para ele se manter vivo. E esse trabalho também possibilitava que ele ganhasse alimentação extra do que os demais prisioneiros. Então ele achou que era uma forma dele sobreviver. Só que ele começou a ver como era horrível fazer as pessoas sentirem dor, porque ele lembra quando ele foi tatuado e doeu muito. Mas ele consegue se acostumar com isso até que chega um caminhão de mulheres e ele fica apavorado que ele vai ter que tatuar mulheres, porque ele é um amante de mulheres nato. Antes dele ir pro campo, ele sempre amou todas as mulheres, não daquele jeito pervertido, sabe? Mas daquele jeito que ele sabe que a mulher tem seu valor e tem que sempre ser cuidada e respeitada, entende? Como se ele fosse um feminista na época da Segunda Guerra, entende? Aí ele tatua essa mulher, que é a Gita, que ele só vai descobrir o nome dela bem depois. E ele sente uma coisa muito forte por ela. E naquele momento, um médico que cuidava dos campos de concentração, que tem vários livros falando sobre ele, que é o Dr. Mengele, se eu não me engano, e ele tá examinando ela porque ele pretende levar algumas mulheres para fazer alguns experimentos. Então o Leili meio que protege ela, manda ela ficar quieta, porque se ela reage de alguma forma, o doutor pega ela pra cobaia. E ele sentiu alguma coisa esquisita quando ele olhou pra ela, e ela também, então foi uma coisa meio que mútua, tipo um amor à primeira vista, assim, mais ou menos. E aí ele começa a procurar ela no campo e tudo mais, e eles começam a conversar, até que ela fica doente, e ele começa a se desesperar, e ele começa a conversar com os trabalhadores que trabalham no campo construindo prédios, que não são prisioneiros, eles são alemães, e vão lá por meio que livre, espontânea vontade, mais ou menos, para trabalhar para os alemães e receber alguma coisa em troca. Então ele começa a conversar com dois em especial que começam a levar comida para ele em troca de algumas coisas. Então tem umas outras mulheres que trabalham na separação das roupas dos prisioneiros. Então elas começam a dar joias que ela encontra nas roupas, dinheiro e tudo mais. E ele começa a trocar essas joias e dinheiros por alimentos lá da rua e ele pede o remédio para ela e tudo mais. Depois que ele salva a vida dela lá dentro, e depois que ele salva a vida dele algumas vezes também, eles começam a se aproximar cada vez mais, só que ele fica muito perto dos alemães. Então tem gente que gosta muito dele, mas tem gente que desconfia, porque ele é meio esquisito, sabe? Ele tem amizade com todo mundo. Ele é meio como se fosse a Suíça, entende? Ele protege os prisioneiros, mas ele tem um vínculo com os alemães. Não que ele goste disso, ele sabe que ele precisa fazer isso pra sobreviver, pra manter as pessoas que ele gosta viva. Então é bem interessante nesse lado. O problema é que ele se apega em todo mundo, assim, tipo, demais, sabe? Dos prisioneiros. Então ele sofre bastante quando algum some ou quando acontece alguma coisa. E também tem alguns alemães que, por mais que ele tenta ser
amigável, assim, os alemães não confiam muito nele. Então tem alguns que querem acabar com ele de uma vez e tipo, dá várias reviravoltas. Só que tem um cara específico que cuida dele, tipo, como se fosse um guarda pra ele não fazer bobagem. Só que esse cara é um alemão jovem, assim, ele não queria mesmo estar na guerra, ao meu ver, sabe? Pelo que eu entendi da história. E como ele tava lá, ele era meio tantando as ideias, ele era muito moleque ainda, então ele fazia algumas bobagens. E de um jeito ou de outro ele gostava do Leila e meio que protegia ele em algumas situações. Por mais que esse cara também ameaçasse o Leila de morte várias vezes. Mas enfim, o que acontece é, tipo, que durante toda a história, o Leila ele se desdobra em mil dentro do campo de concentração para fazer o trabalho dele, para contrabandear comida extra tanto para ele quanto para os amigos dele. E tem um momento que, tipo, ele faz um rodízio, assim, sabe? Um dia ele dá comida extra pra esse, outro dia pra aquele, outro dia pro outro, outro dia pro outro. E pra ele meio que manter todo mundo vivo, porque ele não quer que ninguém sofra demais lá dentro. Só que é meio que impossível, é impossível ele salvar todo mundo. E quando acontecem as coisas pesadas mesmo do livro, que eu não vou contar, é bem triste, porque ele sofre bastante. E às vezes que eles são expostos à morte, tipo, eles são expostos a muitos perigos, muitos problemas. E isso é cada vez mais agoniante e tu se pergunta como que um ser humano consegue ter tanta força para lutar, tanto por si quanto por os outros, porque o Leila fez milagre dentro do campo de concentração. A relação dele com a Gita foi ficando cada vez mais forte, eles se viam nos domingos, que era o dia meio que de folga dos prisioneiros, que eles não precisavam trabalhar. E aí eles ficavam um tempo juntos e davam uns beijinhos escondidos e tudo mais. Por fim, eu só posso dizer, claro que, tipo, eles passam por muita coisa. O Leila sofre bastante porque é óbvio que uma hora as coisas não vão ficar tão fáceis, porque ele é safo, ele consegue fazer um monte de coisa, ele consegue conseguir muitas coisas lá dentro, só que uma hora isso pode acabar. Então, e as consequências vêm, porque os alemães não são amigos e são, sim, apenas ele apenas tinha uma relação respeitável com eles para ter um pouquinho de vantagem. Eu sei que, eu posso dizer que é meio óbvio, né, que eles conseguiam sair do campo, mas de um jeito bem estranho, não estranho, mas bem agoniante, porque tu não sabe se eles, depois que saírem do campo, vão conseguir se encontrar de novo, se eles vão conseguir pelo menos se ver, se vai continuar aquele amor deles fora. E quando um sai, que eu não vou dizer quem é que sai primeiro, o outro fica se perguntando o que aconteceu, se aquela pessoa realmente saiu de lá viva ou se foi para outro campo de concentração para morrer em outro lugar. Então, cada vez que um sumia por uma semana, porque eles se viam apenas nos domingos para conversar e tudo mais, quando um não aparecia no domingo, o outro começava a pensar que tinha morrido, porque é inevitável tu saber que a pessoa sumiu num campo de concentração, tu não tem outra opinião a não ser que ela tenha morrido, sido assassinada. O que mais impactou nesse livro foi tudo que o Leila viu, porque ele protegeu a Gita de muitas coisas, tanto das coisas que eram perigosas para ela, quanto as coisas que ele viveu e ele preferiu guardar em segredo para não ver ela sofrer. E ele passou por muita coisa punk sozinho. Tipo, ele sofreu demais, ele viu cenas horripilantes de outros prisioneiros, um sofrimento desigual, assim, tipo, é impossível comparar com qualquer outra coisa o que as pessoas passaram no campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Então, por ser uma história real, assim, por ele ter contado essa história para essa mulher depois de muitos e muitos anos, é uma coisa bem impactante que tu pensa que tu não consegue imaginar antes de ler que um ser humano conseguiria ter força para passar por tudo aquilo, sabe? Porque ele é exposto, por mais que ele seja safo e consiga muitas coisas, ele é exposto a muitos castigos, a muitas dores, muito sofrimento, tanto psicológico quanto físico. E é bem pesado mesmo tudo que ele passa. Tem certos momentos do livro que te dá uma ânsia de vômito de tão pesado que são as coisas que só de tu imaginar tu chora de tudo que aconteceu lá. Pelo menos eu choro, né? Porque eu sou uma manteiga derretida. Mas, então, é bem impactante mesmo. Eu super amei esse livro, de verdade. Eu achei incrível. Ele se tornou um favorito. Esse ano tá sendo muito bom em relação a livros. Eu tô lendo muitos livros bons. Tô tentando trazer resenha de quase todos aqui pro canal. E esse é o livro favorito da minha vida. Eu vou ter ele sempre guardado, porque ele é incrível demais. Eu aconselho todo mundo a ler.
ele não só por gostar de leituras em relação à Segunda Guerra Mundial, mas para entender o que uma pessoa é capaz de fazer. Tipo, às vezes a gente reclama de coisas absurdas da vida da gente, que isso é normal, todo mundo vai ter algum momento que vai reclamar de alguma coisa que não faz sentido nenhum estar reclamando daquilo, porque tem gente que passa por coisa muito pior. Claro que não é amenizar a dor de ninguém, cada um tem seu sofrimento, cada um tem seus problemas, mas pra gente meio que refletir, cada vez que a gente vai reclamar de alguma coisa, a gente pensa: será que isso realmente é um problema tão grande assim? Eu preciso me desesperar por isso ou eu posso dar um jeito? Porque se um cara conseguiu sobreviver durante 3 anos num campo de concentração, por que tu não consegue sobreviver alguns empecilhos da tua vida? Então tu começa a pensar, tipo, por que eu tô reclamando se eu tenho condições, se eu tenho meio, se eu tenho força, se eu tenho psicológico pra passar por este problema. Então não é uma coisa apenas pra contar a história. Eu sempre busco tirar alguma coisa a mais dos livros, que não só a história em si. Então esse livro me ensinou muitas coisas sobre senso de coletividade, que por mais que tu esteja passando por algum problema, a outra pessoa também tá passando. Então se tu pode ajudar tanto a si quanto a ela, não te custa nada fazer isso. É um ato humano tu se preocupar com o outro, não só consigo. Ser egoísta nem sempre te ajuda, porque essa questão do Leili ajudar todo mundo lá dentro, pelo menos um pouco, em alguns momentos foi muito bom pra ele, porque as pessoas não largaram ele de mão, entende? Então, tipo, se alguém pudesse ajudar ele, pudesse cuidar dele em algum momento, retribuir favores, as pessoas fariam isso também por ele. Então, não é a questão de tipo, eu não vou fazer nada porque essa pessoa não tem nada pra me dar. Realmente que as pessoas não tinham nada pra dar em troca. Mas em algum momento que ele estivesse triste, elas podiam ser um ombro amigo. Se em algum momento ele estivesse doente, elas podiam dar um pouco da água delas pra ele, sabe? Alguma coisa desse gênero. Então, a questão do senso de coletividade, assim, é uma coisa bem interessante que esse livro traz. Então, realmente, ele traz muitas, muitas, muitas coisas interessantes. E eu aconselho a ler também, não só o livro, mas os comentários que tem do pós-livro de uma pessoa que, tanto da jornalista quanto da outra pessoa que foi importante na vida dos dois. E o que aconteceu com eles pós-campo de concentração. Então, não é apenas a história não acaba quando eles saem de lá. Então, eles passam por muito perrengue e realmente é muito interessante. E mostra também que as pessoas têm como não se curar, mas conseguir viver a vida delas da melhor maneira possível, mesmo depois de um trauma muito, muito, muito grande. Eu acho que eu não posso falar muito do livro, porque é uma história real, então é meio que previsível o final, mas assim é bom as pessoas terem aquela surpresinha do que vai acontecer. E eu espero realmente que vocês leiam, porque é um livro incrível mesmo, assim, de verdade, é simplesmente maravilhoso. Não tenho muito o que falar, eu tô completamente apaixonada com esse livro. Quando eu terminei, eu fiquei bem impactada, porque eu realmente pensei nisso que eu acabei de falar, da questão dos problemas, que às vezes eu reclamo de coisas banais, e uma pessoa que viveu 3 anos no campo de concentração consegue rir de coisas que a gente normalmente surtaria se acontecesse conosco. Então realmente foi um livro que me ensinou muitas e muitas e muitas coisas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam esse livro do fundo do coração, porque é um ensinamento muito grande. E não se esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal. E agora o canal tá com um Instagram novo, então se vocês gostarem de acompanhar por lá também, eu vou avisar sempre que tiver vídeo. E tá ali na descrição o @ do canal. Era isso, um beijo e até a próxima.